O vídeo de hoje vai ser um compilado dos 10 serial killers mais notórios e infames da história. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever no canal, deixar aquele like e um coraçãozinho aí nos comentários para ajudar no engajamento. E sem mais enrolação, vambora começar esse vídeo. Elizabeth Bathory, também conhecida como a Condessa Sangrenta, é uma das figuras mais infames e misteriosas da história europeia. Nascida em 1560 em uma das famílias mais poderosas da Hungria, ela está envolta em lendas e histórias que a retratam como uma das mulheres mais cruéis da história. As acusações contra ela incluíam a tortura e morte de centenas de jovens mulheres, especialmente servas de sua propriedade, entre o final dos anos 1500 e o início dos anos 1600. Sua história está envolta em uma mistura de fatos históricos e mitos. Elizabeth Bathory nasceu em uma das famílias mais influentes da Hungria. Seu sobrenome era sinônimo de poder e riqueza, e ela cresceu em um ambiente de privilégio aristocrático. Como muitos membros da nobreza da época, Bathory teve uma educação formal e falava vários idiomas. Ela também foi criada em um período em que a violência e os conflitos políticos eram comuns, especialmente devido às guerras contra o Império Otomano. Sua família estava profundamente envolvida nessas disputas políticas por território, e Elizabeth foi prometida a casamento a Ferenc Nadasdy, outro membro da nobreza ainda na adolescência. Esse casamento consolidou ainda mais o poder de sua família. Quando o marido de Elizabeth faleceu em 1604, ela assumiu o controle total das vastas propriedades de sua família, o que aumentou ainda mais seu poder e sua influência. As acusações contra Elizabeth Bathory começaram a surgir por volta de 1609, quando relatos de desaparecimentos e mortes suspeitas de jovens mulheres em suas terras chegaram aos ouvidos do rei da Hungria. Segundo os rumores, Bathory atraía jovens camponesas para seu castelo sob o pretexto de oferecer empregos como servas ou damas de companhia. Mas uma vez lá, elas nunca mais eram vistas. As famílias das vítimas começaram a suspeitar e a espalhar histórias sobre o que acontecia no castelo onde Bathory vivia. Diante das crescentes acusações, o rei designou Georgi Thurzó, um primo distante de Bathory, para investigar o caso. Quando Thurzó e sua equipe invadiram o castelo de Bathory em 1610, encontraram várias vítimas sem vida e outras gravemente feridas. E assim, foi confirmado os rumores de que Bathory estava envolvida em atos de crueldade contra as jovens servas. O julgamento de Elizabeth Bathory começou em 1611 e foi um dos eventos mais comentados da época. Embora ela própria nunca tenha comparecido ao tribunal, dezenas de testemunhas, incluindo ex-servos e vizinhos, foram chamados a depor. Eles relataram que Bathory e seus cúmplices, um pequeno grupo de servos de sua confiança, usavam métodos cruéis para torturar as vítimas. Algumas testemunhas alegaram que Bathory tinha um prazer particular em ver o sofrimento das jovens. Durante o julgamento, mais de 300 testemunhas forneceram relatos que variavam de torturas a assassinatos em massa. A quantidade de vítimas também foi amplamente discutida, e embora alguns afirmassem que ela teria sido responsável pela morte de 650 vítimas, o número exato nunca foi confirmado. As testemunhas também descreveram a participação ativa de Bathory nos atos de violência, enquanto outros sugeriam que os crimes eram cometidos por seus servos, mas sempre sob suas ordens. Um aspecto intrigante do caso foi o fato de que, devido à sua posição de nobreza, Elizabeth Bathory nunca foi formalmente condenada à morte. Seus servos cúmplices, no entanto, não tiveram a mesma sorte e foram condenados à morte por suas participações nos crimes. Elizabeth Bathory foi sentenciada a viver em confinamento em seu próprio castelo. Ela foi trancada em um aposento de pedra, sem janelas, com apenas pequenas aberturas para a entrada de comida e ar. Bathory passou os últimos 4 anos de sua vida nesse isolamento, onde morreu em agosto de 1614. Sua morte ocorreu sem grande alarde, e ela foi enterrada em um túmulo modesto na região. No entanto, seu falecimento não encerrou as discussões e especulações sobre seus crimes. Devido à sua posição como nobre e à natureza de suas supostas ações, Bathory passou a ser retratada como uma figura quase mítica. Sua vida e crimes foram rodeados por uma aura de mistérios e exagero, o que levou ao surgimento de diversas lendas associadas ao seu nome.
Um dos mitos mais persistentes sobre Elizabeth Bathory é o de que ela se banhava no sangue de suas vítimas, em uma tentativa de manter sua juventude e beleza. Embora essa história tenha se tornado famosa ao longo dos séculos, especialmente após o julgamento, não há evidências concretas de que isso tenha realmente ocorrido. Muitos historiadores acreditam que essa lenda foi criada após sua morte, como parte de um esforço para aumentar a monstruosidade de sua figura. Outros historiadores sugerem que Bathory pode ter sido alvo de uma conspiração. Como uma mulher poderosa e rica em uma sociedade patriarcal, ela poderia ter sido vista como uma ameaça à nobreza local. O fato de seus parentes próximos terem assumido suas vastas propriedades após seu confinamento levou alguns a especular que as acusações contra ela poderiam ter sido, em parte, motivadas por questões políticas e financeiras. A mistura de fatos históricos com lendas e mitos torna difícil separar o que é verdade do que foi exagerado ao longo dos séculos. Independentemente da veracidade de todas as acusações, Elizabeth Bathory passou para a história como uma das figuras mais notórias da nobreza europeia. Pedro Alonso Lopes, conhecido como Monstro dos Andes, é um dos criminosos mais prolíficos da história, tendo confessado o assassinato de mais de 300 jovens, principalmente meninas, em 3 países, como Colômbia, Equador e Peru, durante os anos de 1970. O caso de Lopes continua a ser um dos mais assustadores, tanto pelo número de vítimas quanto pela impunidade que ele experimentou em alguns momentos de sua vida. Pedro Alonso Lopes nasceu em 1948 na Colômbia e teve uma infância marcada por extrema violência e abandono. Ele cresceu em um ambiente de pobreza e abuso, o que moldou sua personalidade perturbada. Quando tinha apenas 8 anos, foi expulso de casa por sua mãe, após ser descoberto em uma situação indevida com a sua irmã. Vivendo nas ruas, ele se tornou vulnerável à violência e exploração, o que aprofundou ainda mais seus traumas e comportamento desviado. Ainda adolescente, Lopes foi preso por pequenos furtos. No entanto, durante seu tempo na prisão, ele afirmou que foi vítima de agressões, o que despertou nele um desejo de vingança. Após ser libertado, ele começou sua sequência de crimes, principalmente em áreas remotas e em comunidades indígenas e rurais, onde as autoridades eram mais precárias e a investigação criminal era menos eficaz. Lopes operava de forma furtiva, geralmente se aproximando de suas vítimas em mercados ou áreas públicas. Ele usava seu carisma e oferecia presentes ou ajuda às crianças, ganhando a confiança delas e de suas famílias. Ele escolhia meninas entre 9 e 12 anos de idade, geralmente de famílias pobres ou vulneráveis, sabendo que, em muitos casos, a falta de recursos dificultaria a busca pelas crianças desaparecidas. Lopes atraía suas vítimas para áreas isoladas, onde cometia seus crimes longe de testemunhas. Em 1980, Pedro Alonso Lopes foi preso em Ambato, no Equador, quando tentava levar outra menina. Ele foi capturado em flagrante por membros da comunidade que já suspeitavam de seu comportamento. Sob custódia, Lopes inicialmente se recusou a cooperar, mas eventualmente fez uma confissão chocante. Ele admitiu o assassinato de mais de 100 meninas no Equador e revelou que havia cometido crimes semelhantes em outros países da América do Sul. Lopes levou a polícia a várias áreas onde afirmou ter enterrado suas vítimas, e corpos começaram a ser encontrados. Em um dos pontos mais macabros do caso, ele descreveu como chegava a observar seus atos ao nascer do sol, afirmando que essas ações lhe traziam uma sensação de paz. Lopes revelou que, além do Equador, ele também havia cometido crimes semelhantes na Colômbia e no Peru. As autoridades desses países começaram a investigar seus relatos, e ele foi vinculado ao desaparecimento de centenas de crianças em áreas pobres e rurais desses países. O fato de seus crimes terem se espalhado por 3 países diferentes tornou a investigação mais complexa, uma vez que a cooperação entre as forças policiais da América do Sul era limitada na época. Em 1983, Pedro Alonso Lopes foi condenado por 110 assaltos no Equador, embora ele tenha confessado a autoria de muito mais. Durante o julgamento, ele se mostrou impassível e até mesmo orgulhoso de seus atos, o que chocou o público e as autoridades. No entanto, devido às leis equatorianas da época, Lopes foi condenado a um período máximo de 16 anos de prisão,
já que a pena de morte ou a prisão perpétua não eram permitidas. Em 1994, depois de cumprir apenas 14 anos de sua sentença, Lopes foi libertado por bom comportamento. Sua soltura gerou indignação pública, especialmente entre as famílias das vítimas, que temiam que ele pudesse voltar a cometer crimes. Após sua libertação no Equador, ele foi deportado para a Colômbia e, a partir daí, desapareceu sem deixar rastros. O paradeiro de Pedro Alonso Lopes desde então é desconhecido. Há rumores de que ele possa ter continuado a cometer crimes ou que tenha sido morto por vingança de familiares das vítimas ou por gangues locais. As autoridades colombianas nunca conseguiram localizá-lo novamente, e ele permanece foragido. A falta de uma coordenação internacional eficaz e as lacunas nas leis penais permitiram que um dos criminosos mais prolíficos da história fosse libertado após cumprir uma sentença relativamente curta. Albert Fish, também conhecido como Maníaco da Lua, foi um dos criminosos mais perturbadores e notórios dos Estados Unidos durante o início do século XX. Seus crimes cometidos entre 1924 e 1934 envolveram um nível de crueldade e comportamento incomum, que ainda hoje é lembrado como um dos casos mais chocantes da história criminal americana. Albert não era apenas um criminoso, mas também alguém que exibia comportamentos estranhos e profundamente perturbadores, tanto em sua vida pessoal quanto em seus crimes. Albert Fish nasceu em 1870 em Washington, D.C., em uma família marcada por problemas de saúde mental. Desde jovem, ele demonstrava sinais de comportamento incomum. Após a morte de seu pai, Fish foi colocado em um orfanato, onde sofreu abusos físicos, que ele afirmou mais tarde terem influenciado em suas decisões adultas. Esses primeiros anos em instituições violentas moldaram sua visão distorcida de dor e sofrimento. Ao longo de sua vida, Fish desenvolveu práticas que combinavam dor física e prazer, o que levou a exibir comportamentos autodestrutivos. Ele frequentemente infligia dor a si mesmo e era conhecido por atos excêntricos, que na época foram considerados bizarros e fora dos padrões sociais normais. Albert Fish era altamente manipulador e se aproximava de suas vítimas, que geralmente eram crianças, de maneira amigável, conquistando a confiança delas e das famílias. Ele oferecia presentes ou oportunidades fictícias, como trabalho ou ajuda financeira, para atrair suas vítimas. Sua aparência inofensiva de um homem mais velho o ajudava a mascarar suas intenções. Após ganhar a confiança, ele sequestrava as vítimas, levando-as para locais isolados onde cometia seus crimes. Um dos casos mais famosos associados a Albert Fish é o desaparecimento de Grace Bury, em 1928. Albert Fish conheceu a família Bury quando foi à casa deles responder a um anúncio de emprego. Inicialmente, ele planejava fazer de outra pessoa da família sua vítima, mas acabou mudando de ideia ao conhecer Grace, uma menina de 10 anos. Albert convenceu os pais da garota a deixá-lo levá-la para uma festa de aniversário em outro local, mas na verdade ele a sequestrou. Esse caso foi um marco na investigação contra Fish. A polícia inicialmente não tinha muitas pistas e o desaparecimento de Grace Bury permaneceu sem solução por vários anos. Entretanto, o caso voltou à tona quando Fish, em 1934, enviou uma carta anônima à mãe de Grace, detalhando o que havia acontecido com a menina. Essa carta acabou sendo a pista que levou à captura de Albert Fish, já que a polícia conseguiu rastrear o papel usado para escrever a carta. O papel de carta que ele utilizou era proveniente de uma casa de hóspedes onde ele havia ficado. Com base nisso, a polícia conseguiu localizá-lo e prendê-lo. Durante os interrogatórios, Fish confessou o desaparecimento de Grace e outros crimes. Suas confissões foram chocantes e detalharam uma série de atos violentos cometidos ao longo de uma década. Durante os interrogatórios, Fish exibiu um comportamento calmo e cooperativo, o que surpreendeu os investigadores. Ele falou sobre seus crimes com frieza e não demonstrou arrependimento. Em suas declarações, Fish afirmou que acreditava estar cumprindo uma missão divina, misturando suas crenças religiosas com seus atos, o que deixou os psicólogos da época intrigados com a sua mente. Esse aspecto de sua personalidade, a fusão de distúrbios mentais com sua visão religiosa, foi um dos pontos mais debatidos durante seu julgamento.
No tribunal, a defesa de Fish tentou argumentar que ele era mentalmente incapaz de entender a gravidade de seus atos, utilizando suas confissões e comportamento excêntrico como base. Diversos psiquiatras foram chamados para avaliar Albert Fish, e os especialistas o diagnosticaram com vários distúrbios psicológicos, incluindo esquizofrenia. No entanto, o tribunal decidiu que ele estava apto para ser julgado, e Fish foi condenado à pena capital. Um dos fatores mais perturbadores do julgamento foi a revelação de que Fish tinha uma história de comportamentos bizarros, incluindo relatos de autolesão e tendências perturbadoras que se manifestaram desde a juventude. Apesar das tentativas de sua defesa de alegar insanidade, o júri considerou que Albert Fish sabia o que estava fazendo e o condenou. Albert Fish foi executado na cadeira elétrica em janeiro de 1936, na prisão de Sing Sing, em Nova York. Mesmo após a sua morte, ele continuou a ser uma figura de estudo para criminologistas, psicólogos e escritores, dada a complexidade de sua mente e os horrores que ele infligiu. Andrei Chikatilo, conhecido como o açougueiro de Rostov, foi um dos criminosos mais infames da história da União Soviética, cometendo uma série de assassinatos brutais entre 1978 e 1990. Suas vítimas, em grande parte mulheres e crianças, eram encontradas em florestas, muitas vezes com sinais de extrema violência. Seu caso expôs falhas significativas no sistema policial soviético e gerou enorme repercussão internacional. Nascido em 1936 na Ucrânia, Andrei Chikatilo cresceu durante um período de extrema pobreza e fome na União Soviética, resultado da coletivização e da Segunda Guerra Mundial. Sua infância foi marcada por histórias de canibalismo durante a fome e o desaparecimento de seu irmão, que supostamente foi sequestrado e morto. Além disso, ele foi vítima de bullying na escola, onde era frequentemente humilhado. Desde cedo, Chikatilo começou a demonstrar sinais de distúrbios emocionais e comportamentais. Ele tinha dificuldades em formar relações saudáveis e demonstrava problemas de autoestima, o que se agravou na vida adulta. Ao se tornar professor, Andrei Chikatilo começou a ter comportamentos inadequados em relação a seus alunos, o que levou a várias denúncias e a sua demissão, embora ele tenha conseguido escapar de punições mais severas nessa época. Andrei cometeu seu primeiro crime grave em 1978, quando atacou uma menina de 9 anos chamada Yelena Zakotnova, em uma floresta próxima a Rostov. O crime foi extremamente violento e o corpo foi encontrado dias depois. Apesar de ser o verdadeiro responsável, Andrei Chikatilo conseguiu escapar da acusação inicial e outro homem, chamado Alexander Kravchenko, foi injustamente condenado e executado pelo crime. Durante mais de uma década, Chikatilo assassinou cerca de 56 pessoas, segundo sua própria confissão. Ele atraía suas vítimas para florestas e áreas isoladas, muitas vezes oferecendo-lhes dinheiro ou presentes. As vítimas geralmente eram menores de idade ou mulheres em situação de vulnerabilidade, incluindo crianças de rua. Chikatilo usava métodos extremamente violentos e suas ações mostravam um padrão de raiva e distúrbios emocionais profundos. O caso de Andrei Chikatilo foi especialmente notório devido à incompetência da polícia soviética em identificá-lo por anos. A polícia da época relutava em admitir a existência de um serial killer, acreditando que esse tipo de crime era fenômeno ocidental, incompatível com a sociedade soviética. Essa negação inicial dificultou as investigações. Além disso, Andrei Chikatilo conseguiu se passar por uma pessoa comum, casado e pai de 2 filhos, sem levantar suspeitas em seu círculo social. Em parte, sua captura foi dificultada por métodos forenses limitados e a ausência de um banco de dados eficiente para conectar os crimes. Em várias ocasiões, Andrei Chikatilo foi interrogado pela polícia, mas acabou sendo liberado por falta de provas. A incapacidade das autoridades de fazer uma conexão clara entre os assassinatos prejudicou as investigações, e Chikatilo conseguiu continuar seus crimes por anos. Além disso, ele passou por exames psiquiátricos que falharam em diagnosticar seu comportamento, o que permitiu que ele saísse de cenas de crimes sem gerar grandes suspeitas. Em meados da década de 1980, a polícia soviética finalmente começou a reconhecer que estavam lidando com um serial killer.
A pressão aumentou após a descoberta de corpos em diferentes áreas florestais da região de Rostov. Uma força-tarefa foi criada, liderada por especialistas forenses e psiquiatras. Um dos principais fatores que levou à sua captura foi o uso da técnica de perfil criminal, que começou a ser aplicada de forma mais rigorosa. Andrei Chikatilo foi finalmente capturado em 1990, após ser visto saindo de uma floresta onde um corpo havia sido encontrado. Quando preso, inicialmente negou qualquer envolvimento nos crimes, mas eventualmente confessou durante longos interrogatórios. Ele detalhou sua série de assassinatos com precisão perturbadora, descrevendo as motivações e o método que usava. A confissão chocou os investigadores, não apenas pela quantidade de vítimas, mas pela falta de remorso ou empatia que ele demonstrava. O julgamento de Andrei Chikatilo aconteceu em 1992 e foi um dos mais midiáticos da história da União Soviética, e seu comportamento no tribunal foi bizarro e teatral. Ele frequentemente se agitava, gritava e até se despiu durante as sessões, o que levou os observadores a questionarem seu estado mental. Apesar de sua defesa tentar alegar insanidade, ele foi considerado mentalmente apto para o julgamento. Andrei Chikatilo foi condenado por 52 assassinatos, embora ele tenha confessado 56 e sentenciado à morte. Em fevereiro de 1994, Andrei Chikatilo foi executado, pondo fim a uma das mais terríveis séries de crimes na história da União Soviética. Além disso, o caso abriu caminho para o desenvolvimento de perfis criminais mais sofisticados na Rússia e maior atenção aos distúrbios psicológicos envolvidos em crimes graves. Aileen Wuornos, frequentemente considerada uma das serial killers mais infames dos Estados Unidos, matou 7 homens na Flórida entre 1989 e 1990. Seu caso ganhou grande notoriedade não apenas pela natureza dos crimes, mas também por ser uma das poucas mulheres serial killers conhecidas. Ela alegou que cometeu os crimes em legítima defesa, o que gerou um intenso debate sobre sua vida, suas motivações e o sistema legal que a condenou. A vida de Wuornos foi marcada por abusos desde a infância. Ela nasceu em 1956 em Michigan e cresceu em condições extremamente difíceis. Seu pai era um criminoso condenado por crimes sexuais contra crianças e tirou a própria vida na prisão quando ela ainda era pequena. A mãe a abandonou quando tinha 4 anos, e Aileen e seu irmão foram criados pelos avós, onde ela foi novamente vítima de abuso íntimo. Na adolescência, Wuornos começou a se prostituir para sobreviver e foi expulsa de casa. Ela engravidou aos 14 anos e deu o bebê para adoção. Sua vida continuou instável, com passagens frequentes pela polícia por pequenos crimes como furtos e desacatos. Essa trajetória de abandono e violência criou uma personalidade agressiva e desconfiada, especialmente em relação aos homens. Aileen se mudou para a Flórida nos anos 80, onde continuou a se prostituir. Foi durante esse período que os assassinatos começaram. Entre 1989 e 1990, 7 homens foram mortos a tiros por Wuornos. Ela alegou que todos tentaram violentá-la, justificando os crimes como atos de legítima defesa. No entanto, as evidências e o padrão de seus crimes sugerem que nem todas as vítimas eram agressoras. As vítimas de Aileen eram homens de meia idade ou mais velhos, e os crimes seguiam um padrão. Ela os encontrava em estradas ou postos de gasolina enquanto trabalhava como garota de programa. A maioria das vítimas foi encontrada com múltiplos disparos, e seus corpos foram deixados em áreas desertas ou florestas ao longo de rodovias da Flórida. Aileen Wuornos roubava os pertences e os veículos das vítimas, o que indicava também uma motivação financeira, além do suposto medo de abuso. O primeiro crime confirmado foi o de Richard Mallory, em novembro de 1989. Richard era um empresário que foi encontrado morto a tiros em seu carro. Mais tarde, descobriu-se que Richard tinha um histórico de agressão sexual, o que reforçou a alegação de Aileen de que ela atirou em legítima defesa. No entanto, os crimes seguintes não envolveram homens com passados semelhantes, o que complicou a narrativa de que ela estava apenas se defendendo. Um dos aspectos centrais do caso Wuornos foi seu relacionamento com Tyra Moore, uma jovem com quem teve um relacionamento amoroso. Aileen e Tyra viviam juntas, e Aileen alegava que matava os homens para conseguir dinheiro e sustentar o casal. Após a captura de Wuornos, Tyra colaborou com a polícia,
o que ajudou a construir o caso contra ela. Aileen Wuornos teria confessado os crimes para Tyra, e essa confissão foi usada como evidência-chave no tribunal. Aileen foi presa em janeiro de 1991, em uma pequena cidade da Flórida. Em uma ligação gravada, Tyra convenceu Wuornos a confessar os assassinatos, alegando que estava com medo de ser incriminada. Aileen confessou, dizendo que não queria que Tyra fosse responsabilizada pelos crimes. No tribunal, Aileen inicialmente alegou legítima defesa, mas a acusação argumentou que os crimes foram premeditados, motivados por ganância. Durante o julgamento, Aileen foi retratada como uma assassina fria e calculista, que matava homens para roubar seus pertences. Ela foi condenada pelo assassinato de 6 das 7 vítimas e em 1992 recebeu 6 penas de morte. O Wuornos mais tarde se retratou e disse que só o primeiro assassinato, que foi o de Richard Mallory, foi em legítima defesa, admitindo que os outros foram assassinatos a sangue frio. Ao longo do tempo, Aileen deu várias entrevistas contraditórias. Em alguns momentos, afirmou que agiu por legítima defesa. Em outros, admitiu que os crimes foram motivados por sua raiva em relação aos homens, alimentada por anos de abuso e violência. Psicólogos que a avaliaram sugeriram que ela poderia ter sofrido de transtornos mentais, como transtorno de personalidade borderline, e que sua infância abusiva e caótica contribuiu para seu comportamento violento e descontrolado. Aileen Wuornos foi executada por injeção letal em 9 de outubro de 2002. Em uma de suas últimas entrevistas, ela afirmou que estava em paz com sua morte e que prontamente partiria com Jesus. O caso Aileen Wuornos ganhou grande notoriedade por ser um dos primeiros a envolver uma mulher serial killer com tanta brutalidade. Sua história foi contada em vários documentários e livros, mas o maior impacto cultural veio com o filme Monster, do ano de 2003, onde Charlize Theron interpretou Wuornos e ganhou o Oscar de melhor atriz por sua performance. Sua história continua a gerar debates sobre como o sistema jurídico e a sociedade falham em proteger mulheres que, como Aileen, cresceram em ambientes abusivos e sem apoio. Gary Ridgway aterrorizou a cidade de Seattle, em Washington, durante os anos de 1980 e 1990. Suas vítimas eram mulheres vulneráveis, em sua maioria garotas de programa. Gary as atraía com promessas de dinheiro ou oferecendo carona, levando-as para locais isolados onde as estrangulava com as próprias mãos ou com objetos improvisados, como cordas e cintos. Seus primeiros crimes começaram no início dos anos 80, quando corpos de mulheres começaram a aparecer perto do Green River, o que deu origem ao seu apelido. Algumas vítimas eram deixadas no rio ou em áreas florestais, muitas vezes cobertas por arbustos ou lixo. Gary Ridgway foi interrogado pela polícia várias vezes durante as investigações, mas conseguiu evitar a captura por quase 20 anos. Ele passou por testes de polígrafo nos anos 80, mas os resultados errôneos desses testes não o indicaram como acusado dos crimes. Durante esse período, ele continuou trabalhando normalmente como pintor de caminhões, o que lhe permitia manter uma fachada de vida comum. Um dos aspectos mais perturbadores de seus crimes foi que Gary frequentemente retornava aos locais onde havia deixado as vítimas para praticar relação com os corpos, fato revelado em seus depoimentos após a prisão. Em 2001, a tecnologia de DNA havia avançado e amostras de DNA coletadas em vítimas nos anos 80 foram novamente analisadas, conectando Gary diretamente aos crimes. Ele foi preso e logo confessou. Durante o interrogatório, ele colaborou com a polícia, levando os investigadores aos locais de mais corpos e descrevendo seus crimes com frieza. Em 2003, ele foi condenado por 49 assassinatos, embora tenha confessado mais de 70. Como parte de um acordo judicial para evitar a pena capital, Gary Ridgway forneceu informações detalhadas sobre os crimes e ajudou a localizar os restos mortais de várias vítimas. Gary afirmou que seu ódio por mulheres e o desejo de, entre aspas, limpar as ruas de garotas de programa foram as razões para seus crimes. Ele alegou que o impulso de matar era incontrolável
e que ele escolhia as vítimas que, segundo ele, não seriam procuradas. O caso Gary Ridgway chocou os Estados Unidos não só pela quantidade de vítimas, mas também pela frieza com que ele agia e a dificuldade das autoridades em capturá-lo, apesar de ser um suspeito durante 20 anos. Atualmente, Gary Ridgway está com 75 anos e cumpre prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, e seu caso ainda é lembrado como um dos maiores fracassos iniciais da polícia em identificar um serial killer em ação. Sua captura e condenação marcaram um ponto crucial na aplicação de DNA em investigações criminais. Richard Ramirez, conhecido como Night Stalker, foi um dos criminosos mais aterrorizantes dos Estados Unidos na década de 1980. Entre 1984 e 1985, ele cometeu uma série de ataques violentos e fatais que deixaram a população de Los Angeles e São Francisco em estado de pânico. Seus crimes eram notórios não apenas pela brutalidade, mas também pela natureza aleatória de suas escolhas de vítimas e pela maneira como ele invadia casas à noite. Richard Ramirez nasceu em 1960 em El Paso, no Texas, e sua infância foi marcada por uma combinação de influências perturbadoras. Ramirez começou a experimentar o uso de substâncias tóxicas ainda jovem, o que impactou em seu comportamento. Ele também desenvolveu um interesse por práticas ocultistas, o que mais tarde influenciariam em seus crimes. Antes de se tornar conhecido como Night Stalker, Ramirez já tinha um histórico de crimes menores, como furtos e invasão de propriedades. Ele se mudou para a Califórnia nos anos 80, onde passou a cometer crimes de forma mais violenta. Seus ataques começaram em 1984, com a invasão de uma casa em Glassell Park, em Los Angeles. A vítima foi encontrada sem vida e, apesar da brutalidade, o caso não foi inicialmente ligado a Ramirez. No entanto, esse foi o primeiro de uma série de crimes que ele cometeria nos meses seguintes. Ele não seguia um padrão fixo quanto ao perfil de suas vítimas. Suas invasões noturnas afetavam pessoas de diferentes idades, gêneros e origens. Ramirez também não se limitava a um único tipo de crime, pois alternava entre agressões violentas, roubos e ataques contra vítimas enquanto elas dormiam. Um dos aspectos mais sinistros do caso de Richard Ramirez era o seu interesse pelo ocultismo e práticas ligadas a temas sombrios. Durante seus crimes, ele deixava símbolos e mensagens que indicavam sua adesão a crenças ocultas. Em algumas invasões, ele pedia para que suas vítimas rezassem para o diabo antes de atacá-las, o que só aumentava a sensação de medo e mistério em torno dele. Esses elementos contribuíram para que a mídia amplificasse a ideia de Ramirez como uma figura quase sobrenatural, intensificando o pânico entre o público. A polícia de Los Angeles formou uma força-tarefa dedicada para rastrear Richard Ramirez, que continuava a cometer crimes em várias áreas da cidade. Embora houvesse pouca conexão entre as primeiras vítimas, os investigadores começaram a perceber padrões à medida que mais ataques ocorriam. Marcas de calçados únicos deixadas em várias cenas de crimes, junto com relatos de testemunhas sobre um agressor misterioso que invadia casas à noite, começaram a formar um perfil. A caçada ao Night Stalker alcançou seu ápice em agosto de 1985, quando Ramirez cometeu um erro que levou à sua captura. Ele foi identificado ao tentar roubar um carro na área de East Los Angeles. Uma multidão local, reconhecendo-o a partir de um retrato falado divulgado pela polícia, o perseguiu e o deteve até a chegada das autoridades. Sua prisão foi um grande alívio para a cidade, que vinha sofrendo meses de terror contínuo. O julgamento de Richard Ramirez atraiu intensa cobertura da mídia. Durante o processo, ele se tornou conhecido por seu comportamento perturbador no tribunal, onde frequentemente fazia gestos e declarações relacionados ao ocultismo. Ele chegou a esboçar um símbolo em sua mão e declarar sua lealdade ao maligno. Além disso, Ramirez passou a receber cartas e atenção de admiradores, especialmente mulheres, o que aumentou ainda mais o fascínio midiático em torno de sua figura. Em 1989, Richard Ramirez foi condenado por 13 crimes fatais e uma série de outros crimes, incluindo invasão de propriedade e agressão. Ele foi sentenciado à pena capital, mas permaneceu no corredor da morte na Califórnia até sua morte natural em 2013, causada por complicações de saúde. Seu longo tempo no corredor da morte foi marcado por apelos e tentativas de reverter a sentença,
mas nenhuma foi bem-sucedida. Sua figura sombria, combinada com seu comportamento imprevisível e a relação com o ocultismo, deixou uma marca no imaginário coletivo, especialmente em relação ao terror causado por sua aparente aleatoriedade ao escolher suas vítimas. John Wayne Gacy, também conhecido como Palhaço Assassino, foi outro criminoso notório da história dos Estados Unidos, cujos crimes chocaram o país entre 1972 e 1978. Responsável pelo desaparecimento e assassinato de pelo menos 33 jovens e adolescentes, Gacy mantinha uma vida dupla. Seu caso se tornou famoso não apenas pela brutalidade dos atos, mas também pelo contraste entre sua vida pública e o que ele fazia em segredo. John Wayne Gacy nasceu em Chicago em 17 de março de 1942. Ele se tornou conhecido em sua comunidade como um homem de negócios respeitado e filantropo. Ele dirigia uma pequena empresa de construção e participava ativamente de eventos comunitários. Gacy tinha uma imagem pública de alguém amigável e confiável, o que lhe permitiu ganhar a confiança de muitas pessoas, inclusive de jovens e suas famílias. Além disso, Gacy se apresentava como palhaço pogo em festas infantis e eventos de caridade. Essa faceta de sua vida aumentava ainda mais o choque das pessoas quando seus crimes foram revelados, pois ninguém imaginava que um homem aparentemente tão envolvido com a comunidade poderia ser responsável por atos tão hediondos. Gacy usava várias táticas para atrair suas vítimas, que em sua maioria eram jovens de 14 a 21 anos. Muitos eram meninos em busca de trabalho, e Gacy oferecia empregos em sua empresa de construção, atraindo-os para sua casa sob o pretexto de uma entrevista ou trabalho temporário. Ele também usava seu status social e confiança para enganar as vítimas, muitas das quais confiavam nele ou viam nele uma figura de autoridade. Outra tática que Gacy usava era sua persona de pogo, o palhaço. Embora ele não tenha usado o disfarce diretamente para cometer seus crimes, o fato de ele atuar como palhaço em eventos infantis criou um contraste perturbador entre sua vida pública e privada. O desaparecimento de jovens na área de Chicago ao longo dos anos de 1970 começou a chamar a atenção das autoridades e das famílias das vítimas. O desaparecimento de Robert Pist, um jovem de 15 anos em dezembro de 78, foi o ponto de virada nas investigações. Robert Pist foi visto pela última vez saindo do trabalho em direção a um encontro com Gacy para discutir um possível emprego em sua empresa de construção. Quando o jovem não voltou para casa, sua família alertou a polícia. A investigação sobre o desaparecimento de Robert levou a um exame mais detalhado da vida de Gacy. As autoridades começaram a ligar outros desaparecimentos à sua área de atuação e iniciaram uma vigilância em sua casa. Durante a investigação, Gacy continuava a se comportar de maneira confiante, até convidando policiais para sua casa e tentando desviar a atenção para longe de si. Em dezembro de 1978, após dias de vigilância, a polícia obteve um mandado de busca para entrar na casa. O que eles encontraram foi chocante. Os restos mortais de várias vítimas estavam escondidos sob a casa e em seu terreno. Dos 33 jovens que ele confessou ter assassinado, 26 foram encontrados enterrados em sua casa. Outros corpos foram descartados em um rio próximo, quando o espaço sob sua casa ficou cheio. A descoberta desses corpos atraiu a atenção da mídia nacional e internacional, e Gacy rapidamente se tornou uma das figuras mais odiadas da história criminal americana. Durante o julgamento, Gacy foi submetido a avaliações psicológicas, e suas declarações indicavam uma mente perturbada e complexa. Ele afirmou que não se lembrava de muitos dos crimes que havia cometido, e que sofria de uma espécie de alteração de personalidade, o que levou a sua defesa a alegar insanidade. No entanto, os promotores argumentaram que ele sabia exatamente o que estava fazendo e que seus atos foram premeditados e sistemáticos. Apesar das alegações de sua defesa, o tribunal considerou que ele era mentalmente apto para ser julgado e, portanto, responsável por seus crimes. O julgamento de John Wayne Gacy começou em fevereiro de 1980 e atraiu enorme atenção da mídia. Durante o processo, Gacy manteve sua postura de inocência, alegando que as mortes ocorreram durante acidentes ou que outra personalidade havia assumido o controle de suas ações.
No entanto, as evidências encontradas em sua casa, incluindo os corpos das vítimas e outros itens pessoais, foram suficientes para condená-lo. Gacy foi declarado culpado de 33 assassinatos e sentenciado à pena capital. Ele passou 14 anos no corredor da morte, antes de ser executado por injeção letal em 1994. Ted Bundy é um dos serial killers mais infames da história dos Estados Unidos, e sua história continua a chocar pelo contraste entre a sua aparência carismática e seus crimes brutais. Ele cometeu seus crimes principalmente na década de 70, matando pelo menos 30 mulheres em vários estados. Ted Bundy era conhecido por sua aparência agradável, charme e inteligência, o que ajudava a atrair suas vítimas. Ele se fazia passar por uma pessoa confiável e frequentemente usava um braço engessado ou uma muleta para pedir ajuda a mulheres. Muitas vezes ele pedia que o ajudassem a carregar livros ou objetos até o seu carro, onde então as rendia. Bundy então sequestrava suas vítimas, geralmente jovens mulheres universitárias, atraindo-as para locais isolados. Ele as agredia violentamente, geralmente as estrangulando ou batendo na cabeça com um objeto contundente. Em vários casos, ele praticava necrofilia com os corpos das vítimas. Em alguns casos, desmembrava os corpos, guardando partes como troféus. Ele também alterava sua aparência constantemente para confundir as investigações. Ele cometeu crimes em uma variedade de estados, incluindo Washington, Utah, Colorado, Oregon, Idaho e Flórida. Bundy se deslocava com frequência, dificultando o trabalho da polícia, já que naquela época não havia sistemas integrados de comunicação entre as autoridades de diferentes estados. As primeiras vítimas desapareceram nos estados de Washington e Oregon em 1974, mas Bundy continuou sua série de crimes por anos, até ser finalmente capturado. Ted Bundy protagonizou 2 fugas ousadas. A primeira foi em 1977, quando ele conseguiu pular de uma janela no 2º andar da biblioteca da prisão no Colorado e se manteve foragido por 6 dias antes de ser recapturado. A segunda fuga ocorreu em dezembro do mesmo ano, quando ele escapou de sua cela, passou por um forro do teto e fugiu para a Flórida. Durante esse tempo, ele cometeu alguns de seus crimes mais brutais. Após sua fuga para a Flórida, Ted Bundy atacou uma fraternidade da Universidade Estadual da Flórida, onde invadiu a casa de estudantes e matou brutalmente 2 mulheres e feriu gravemente outras 2. Poucos dias depois, ele sequestrou e matou uma menina de 12 anos, chamada Kimberly Leach. Esses crimes foram cruciais para sua captura e eventual condenação. Durante seu julgamento, Bundy chocou o público ao optar por se defender, sem advogados ou defensor público. Ele tinha formação em psicologia e chegou a cursar direito, o que o ajudou a manipular a situação no tribunal. Ted Bundy foi condenado à pena capital em 1979 pelo assassinato das mulheres na Flórida. Em suas últimas semanas de vida, Bundy finalmente admitiu ter matado mais de 30 mulheres, embora o número exato de suas vítimas ainda seja desconhecido. Ted Bundy nunca demonstrou remorso. Ele era um mestre manipulador, conhecido por jogar com a simpatia das pessoas e até mesmo usar sua imagem pública para ganhar apoio. Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica em 24 de janeiro de 1989 na prisão estadual da Flórida. Jeffrey Dahmer, também conhecido como Canibal de Milwaukee, é um dos serial killers mais perturbadores e infames da história dos Estados Unidos. Ele cometeu uma série de assassinatos horríveis entre o final dos anos de 1970 e 1991, focando principalmente em jovens do sexo masculino, muitos deles de minorias raciais e em situação vulnerável. Desde jovem, Dahmer exibia comportamentos perturbadores. Aos 18 anos, em 1978, Dahmer cometeu seu primeiro crime, matando Steven Hicks, um jovem que ele trouxe para sua casa. Dahmer atraía suas vítimas principalmente em bares gays, prometendo dinheiro ou bebidas em troca de companhia ou favores sexuais. Uma vez em seu apartamento, ele drogava as vítimas com sedativos antes de matá-las. O que torna Dahmer particularmente chocante é o fato de que ele não apenas matava suas vítimas,
mas também praticava necrofilia e, em muitos casos, desmembrava os corpos para consumir partes da carne. Um dos aspectos mais trágicos do caso Dahmer foi a série de oportunidades perdidas pela polícia para capturá-lo. O exemplo mais famoso envolve uma de suas vítimas, Conerak Sintasomphone, um adolescente de apenas 14 anos. O menino foi drogado e ferido e conseguiu escapar do apartamento de Dahmer, mas quando a polícia foi chamada por vizinhos, Dahmer convenceu os oficiais de que Conerak era seu namorado e que eles haviam tido uma discussão. A polícia, acreditando na versão de Dahmer, devolveu o jovem ao assassino, que o matou pouco depois. Dahmer foi finalmente preso em 1991, quando uma de suas vítimas, Tracy Edwards, conseguiu escapar e chamou a polícia. Quando os policiais chegaram ao apartamento de Dahmer, descobriram evidências chocantes. Eles também encontraram vários outros restos humanos, incluindo corações e outros órgãos que Dahmer planejava comer. Durante os interrogatórios e julgamento, Dahmer admitiu que seus crimes eram impulsionados por uma combinação de solidão extrema e desejo sexual. Ele sentia que, ao matar suas vítimas e manter parte dos corpos, poderia estar mais próximo delas. Os psicólogos que avaliaram Dahmer afirmaram que ele sofria de transtorno de personalidade antissocial, o que o tornava incapaz de sentir empatia por suas vítimas. Embora ele tivesse consciência de que seus atos eram errados, ele era incapaz de parar. Em 1992, Jeffrey Dahmer foi condenado a 15 penas de prisão perpétua por 17 assassinatos. Ele não foi condenado à pena capital, porque no estado de Wisconsin, onde ele foi julgado, não tem pena capital. Dahmer foi morto na prisão em 1994 por um companheiro de cela chamado Christopher Scarver. Durante uma tarefa de trabalho, Scarver atacou Dahmer com uma barra de ferro, alegando que Deus havia o instruído a matar o assassino. Seu caso trouxe à tona questões sobre o racismo e a homofobia na polícia, já que muitas de suas vítimas eram homens negros ou pertenciam à comunidade LGBTQIA+, grupos frequentemente ignorados pela sociedade na época. Agora me conta aí nos comentários qual desses criminosos te deixou mais chocado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Se você quiser ver algum caso específico, deixa aí pra mim nos comentários. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.